Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela já foi feita. Nós estamos numa manhã muito especial, que é a manhã do Natal. Nós ouvimos nas leituras de ontem, e todos conhecem o texto de Lucas capítulo 2, o nascimento de Jesus. Os anjos dão a boa notícia aos pastores. E é esta notícia que nós precisamos entender. Porque se nós olharmos o mundo, as pessoas, e principalmente os mais jovens, esta notícia tem perdido. E eles não estão entendendo qual é a notícia. Por isso que o Natal, a cada ano, nós temos deturpações daquilo que é o Natal, e muitos já nem mais celebram o Natal, não mais fazem o presépio, que na cabecinha deles já se perdeu há muito tempo, não o sentido do Natal, mas quem é aquele que repousa na gruta de Belém. E o anúncio dos anjos ontem, para a igreja e para nós, é o seguinte: não tenha medo, eu vos anuncio uma grande alegria, uma boa nova para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu-vos o Salvador, que é Cristo Senhor. Aí o evangelho continua, os pastores vão, a glória de Deus brilha, etc. Mas o que nós precisamos entender nesta celebração, e é isso que eu quero refletir com você, porque é muito importante, o que os anjos estão falando. Qual é a notícia do Natal? Meus irmãos, a problemática, ela está aqui. Entenda isto que eu vou dizer, e você vai entender todo o restante da minha fala. Qual é hoje a problemática cristã? Entre todas que existem, ao meu ponto de vista, qual é o maior problema que o cristianismo enfrenta? Aqueles que se dizem cristãos, aqueles que não são mais cristãos, e o mundo, e o modo como o mundo nos vê. A resposta é esta: a perda da noção de pecado. E uma vez que se perde a noção de pecado, a pessoa não acredita que o pecado ofende a Deus. E uma vez que o pecado ofende a Deus, ele nos afasta de Deus. Este é o pano de fundo. Este é o pano de fundo. Vamos dar um exemplo. Graças a Deus, todos nós que aqui estamos, a maioria que está em casa, são pessoas saudáveis. Nós estamos com saúde, tanto que estamos aqui. Talvez alguém tenha uma enfermidade ou outra, mas que não impede o seu movimento e a sua vida. Quando nós estamos bem de saúde, você passa em frente do hospital, talvez nem no hospital você vê. Você passa na frente de uma UPA, um posto médico, nem o posto você vê. Você passa na frente de uma farmácia, talvez nem a farmácia você enxerga. Vamos mudar o exemplo. Você está com uma dor de dente que está latejando. Você está com uma forte dor no seu corpo. Vamos pegar uma das dores que o ser humano mais queixa, que é uma das maiores. Você está com cólica de rins. Você não vai ver mais nada, você só vai enxergar hospital e farmácia. O que você quer naquele momento é ficar livre da dor. Então você chega no hospital, contorcendo de dor, eles te levam para uma sala, ali eles vão te dar um medicamento na veia, e aquilo vai dando um alívio. Aí você começa a respirar, nossa, graças a Deus que passou. Qual é o problema do Natal? É que na cabecinha de muitos, eles não precisam de salvação. Na cabecinha de muitos, tanto faz como tanto fez, a vida é vida para todos,
e terminando esta vida, todos nós teremos o mesmo destino. Mas não foi esta a visão bíblica e nem deve ser a nossa visão. Porque a leitura vai dizer, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aí é difícil, né? Você que é papai e mamãe, hão de convir comigo. Hoje, os que mais estão nas trevas são aqueles que mais dizem que enxergam. Aqueles que estão nas trevas são os senhores e donos da verdade. Então eles não precisam desta luz, porque eles dizem, nós vemos. São vocês que não veem. São vocês que seguem o tal Jesus de Nazaré que não veem. O mundo mudou, a sociedade mudou, os relacionamentos mudaram. Hoje nós estamos vivendo uma era da luz. É vocês que não veem. Então, se a pessoa está nas trevas, e se ela não reconhece que ela está nas trevas, para que luz? Se a pessoa não se vê como perdida, como condenada, se a pessoa não tem noção que o pecado dela ofende a Deus, e nos separou de Deus, para que um Salvador? E qual é a consequência de tudo isso que eu estou aqui dizendo? Para que celebrar o Natal? Então a pessoa que ela não se vê como doente, ela não precisa de médico. Uma pessoa que não se vê como doente, ela não quer saber de hospital. E a coisa mais difícil, não sei se você já teve na sua família ou na sua roda de amigo alguém assim, uma pessoa que está doente, mas ela não aceita que ela está doente. Ela não faz o tratamento, ela não toma os medicamentos, ela come o que não pode, a pessoa está proibida de beber, ela continua bebendo, a pessoa não pode fumar, ela continua fumando, e a família fica desesperada, e a família diz para o médico, o que nós vamos fazer? Aí o médico diz, olha, a única coisa que precisa acontecer é esta pessoa entender que ela está doente. Quando ela se vê como doente, tudo mais se resolveu. Tudo mais se resolveu. O exemplo que eu dei da pessoa com dor que procura o hospital é o ser humano que sem Jesus está condenado. O ser humano que sem Jesus, ele vive nas trevas. E nós que sabemos disso, nós recebemos com alegria o Salvador, porque ele vem para nos resgatar. O ser humano é a mais frágil das criaturas. Não sei se você já viu, ouvi uma vez só na minha vida, o nascimento de algum animalzinho. Veja lá, quando o pintinho nasce. Ele mal nasceu, ele já começa a andar, a mãe vai na frente, ele já começa a ciscar. Veja um bezerrinho, um cavalinho. Ele mal nasceu, a mãe está ali lambendo aquela placenta, ele já começa a ficar de pé, pouco tempo ele já está de pé, ele já está mamando, ele já está andando. Pegue um neném recém-nascido e deixa e fica olhando o que vai acontecer. Você que já deu à luz, você que é mulher, deixa lá o neném e fica só olhando. Fala, o neném nasceu, agora eu vou ficar só olhando. O que vai acontecer com o neném? Ele vai morrer. Ele vai morrer. O ser humano demora anos. O podrinho já nasce andando. Olha quanto tempo demora para uma criança engatinhar. Quanto tempo demora para ela dar os primeiros passos. Quanto tempo demora para ela firmar o passo. Para ela falar. E é uma evolução constante. E foi exatamente uma criatura frágil como essa que Deus escolheu para, mostrando a fragilidade dele, assumir a nossa. Eu sei que muitos já perderam esta noção, mas o que nós celebramos no Natal? Aí nós vemos em certos lugares, aí gente, me desculpe, aí o erro também é da igreja, que nós devemos ensinar o povo
até na igreja, não estou contando, não é por aqui não, é lá na Grécia, dia de Natal, o pessoal entrando com um bolo de aniversário, com uma vela, e o pessoal cantando parabéns para Jesus. É o fim da picada. Aí você está igualando o nascimento dele ao nascimento dos outros nenéns. Porque cantar parabéns e nascer, meu filho, todos nós já recebemos parabéns e todos nós nascemos. Só que, o dia que você nasceu, o dia que eu nasci, não apareceu uma estrela gigante no céu apontando aonde eu estava. O meu nascimento, ele não foi anunciado pelos anjos. Não vieram do céu legiões de anjos que iluminaram a gruta de Belém. Os pastores não foram até mim vendo na manjedoura o Emanuel. Alguns meses que nós nascemos, ninguém recebeu aí 3 reis trazendo presentes enigmáticos. Então a festa do Natal não é o aniversário de Jesus. Nós não celebramos o nascimento de Jesus. Primeiramente que não foi no dia de hoje. Se você pega cronologicamente, está muito longe de dezembro, o dia que ele nasceu. Mas a igreja celebra não o nascimento, mas um mistério. E qual é o mistério? O mistério da encarnação. E o que é esse mistério da encarnação? Ainda bem que os senhores estão sentados. Talvez aqui em casa não tenha escutado isso até hoje. O mistério da encarnação é você olhar para aquela criança de Belém, para aquele nenenzinho que ali está, claro, representando o neném que nasceu. Isso aí, ó. Você olhar para esse bebê e você saber, é Deus que ali está. É o Criador que ali está. É o Senhor que ali está. E Ele vem ao nosso encontro para nos resgatar. Imagine, se nós pudéssemos, há 2000 anos atrás, entender tudo isso, e nós fôssemos à gruta de Belém, e não é só porque agora é Jesus, é porque é um neném. Pegar neném recém-nascido, você tem que ter uma maestria. Primeiro vem o medo. O menino é todo mole, você não sabe como que pega. A mãe o entrega com todo cuidado. Aí você pega o neném, ali está uma força. Ali está uma força. Eu vi certa vez aqui em Divinópolis, uma mulher que saiu do hospital e passou na academia para o tio ver o afilhadinho. O tio estava fazendo exercício forte. Ele chega, não pegou o neném porque ele estava suado. Aí ele vai e coloca o dedo na mão do neném. É automático, o neném segura, né? Aquele nenenzinho segurou o dedo do maromba. Meu filho, quem era o forte ali? Me respondam, quem era o forte ali? Hora que o neném segurou o dedo do tio, o tio perdeu toda a força e ficou, ai, cuidado, ai meu Deus. O neném com aquela mãozinha tirou toda a força do grandalhão. A fragilidade é a força. Aquele rapaz que pegava vários quilos de ferro no braço, ficou todo para pegar o neném. Porque a fragilidade é a força. Quando sou fraco, então que sou forte. Imagine então São José e Nossa Senhora colocando o neném no seu braço, colocando Jesus no seu braço. Qual não seria o seu cuidado? Pense numa coisa trágica, porque é trágico. Maria coloca o menino no seu braço, você deixa o menino cair. Só de pensar, a gente se sente mal. Alguém coloca o neném no seu colo, você fica beliscando o neném para ele chorar, fica fazendo maldade com o neném. É essa concepção que as pessoas perderam. Os nossos pecados ofendem a Deus. Os nossos pecados maltrataram o Senhor, tanto que a fragilidade do neném, ela continua no adulto.
Jesus não é frágil, ele se fez frágil por nós, e ele se fez tão frágil a ponto de se deixar pegar, prender, flagelar, crucificar e se deixar morrer por amor. Este é o mistério que nós celebramos, é o Senhor. Então, quando nós temos na nossa cabeça que nós somos pessoas pecadoras, que nós, com o pecado de Adão e Eva, e esse laço de pecado com a humanidade está ainda nas trevas. A humanidade está nas trevas. E qual é a consequência para quem vive nas trevas? É o inferno. Só que você fala para alguns, a pessoa também já não acredita no inferno mais. Aí você fala do diabo, a pessoa já não, entendeu? Vai tirando tudo. O Natal já não é mais o Salvador, porque eu não preciso de salvação, eu já sou o cara, eu me basto. Esse negócio de inferno é papo de igreja, também não existe, o diabo é uma invenção, talvez Deus também o seja, e a pessoa vai levando uma vida centrada nela. Ela não centra-se na sua salvação, mas no prazer que o mundo nos dá. Então o Natal perde-se o sentido. Porque quando eu estou doente, a coisa que eu mais quero é um médico. Quando eu fui roubado, a coisa que eu mais quero é um policial. Quando eu fui injustiçado, a coisa que eu mais quero é um advogado. E quando eu me vejo no pecado, a coisa que eu mais quero é o Emanuel. É Deus conosco. Como a pessoa não se vê pecadora, ela não precisa de Natal, ela não precisa de Jesus, ela não precisa de salvação. E nós que aqui estamos, nós entendemos o mistério, nós compreendemos o mistério. E hoje é um dia todo especial para irmos ao catecismo da Igreja Católica e bebermos da doutrina oficial da Igreja. É aquilo que nós acreditamos. Está no artigo 3, Jesus Cristo, concebido pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Isso eu quero refletir. O nascido da Virgem Maria é o parágrafo 1. O Filho de Deus se fez homem. Isto é Natal. Isto é Natal. O credo niceno-constantinopolitano, do Concílio de Niceia e Constantinopla, ele vai dizer o coração da festa do Natal. O credo diz assim: e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Aqui está o coração do Natal. O que é o Natal? Aqui não é para a gente ficar triste, é para que nós possamos entender a verdade e ensinar os que não sabem. Quem dera, meus irmãos, quem dera que você chegasse hoje perto de todos os cristãos, perto de todos os católicos e perguntasse para eles: o que é o Natal? Duvido que eles iriam responder: o Natal é que Deus, por amor a nós e pela nossa salvação, Ele se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Quem que está respondendo isso aí? Quem que sabe isso aí? Quem que vive isso aí? Este é o coração do Natal. Nós não podemos esquecer que o Verbo de Deus se fez carne, a palavra de Deus se fez carne, que é o Senhor, é Jesus. Nós ouvimos no prólogo de São João, que é o evangelho deste dia: no princípio era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ou seja, quando fala no princípio Deus, está falando do Criador. A palavra estava com o Criador. Então o Criador é um, a palavra é outra. Só que essa palavra também é Deus. Quem é a palavra? Jesus Cristo.
Então a palavra se fez carne, ela se encarnou e habitou entre nós. O Deus em si, hoje é Deus para nós. João vai dizer, ninguém viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. Mas nós podemos contemplar o rosto de Deus olhando o rosto de Jesus. No Evangelho eles vão pedir, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. E Jesus responde, Filipe, você está comigo há tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Aí nós temos tantos sábios, tantos eruditos, tantos autossuficientes que tiram Jesus da caminhada histórica do próprio mundo e da caminhada espiritual da própria igreja, que é sua esposa. E Jesus já disse isso há 2000 anos atrás. Pai, eu te louvo, porque revelaste essas coisas aos pequeninos, aos pobres, e escondestes isso aos sábios e entendidos. Meus irmãos, Belém é aqui, Natal é agora. Quando a pessoa ela quer, ela encontra a verdade. Quando a pessoa procura, ela encontra a verdade. E eu digo isso muito, tanto para as pessoas que eu atendo, como alguém que vem a mim com alguma crise de fé. Eu não sou capaz de colocar fé no coração desta pessoa, mas eu sou capaz de indicá-la ao caminho. E eu digo, busque a verdade. Não fique recebendo a verdade pronta. Porque eu era muito católico. Porque eu era um cristão convicto. Mas eu fui para a faculdade, sabe? E um professor me mostrou a verdade. Aí eu perdi a fé. Eu era muito católico. Eu era um cristão maravilhoso. Aí eu conheci uma moça, aí por causa dela eu perdi a fé. E nós temos inúmeros exemplos que as pessoas ficam seguindo a cabeça dos outros. Ficam ouvindo a cabeça dos outros. Tem hora que eu tenho que respirar fundo para ter paciência. Quando eu era pároco lá de Nossa Senhora Aparecida, um jovem me trouxe uma revista, tá super interessante, falando que talvez Jesus fosse uma invenção humana. Aí ele leu a matéria, pesquisou e veio tirar algumas dúvidas. Primeira coisa que eu perguntei para ele: ô meu jovem, você já leu a Bíblia? Você já leu os Evangelhos? Você procurou entender que o Evangelho é a realização do Antigo Testamento, a promessa salvífica de Deus? Você entendeu na sua cabecinha o plano da salvação? Você que já fez primeira comunhão, já fez crisma, fez crisma. Você entendeu Jesus Cristo? Você entendeu o testemunho deste homem, deste Deus, nas cartas de Paulo? Não, Bíblia não sei muito não, mas a subinteressante me convenceu. Quer dizer, se deixa convencer por uma revista, mas não se deixa convencer pela palavra. Acredita no que os outros dizem e não acredita no que um anjo disse. Nasceu-vos hoje o Salvador, Ele é o Cristo Senhor. Aqui está o coração do que nós celebramos. E talvez os mais curiosos, procurando a verdade, a encontrem como os pastores encontraram, como os reis magos encontraram, e como todos aqueles que seguem a estrela de Belém irão encontrar Jesus. Alguém me dizia: deve ser tão bonita a estrela de Belém. Imagina a gente poder encontrar Jesus olhando para uma estrela. Eu digo: não, mas a estrela não apagou. A estrela está mais reluzente que nunca. Qual que é a estrela de Belém? Maria. Maria é a estrela da evangelização. Olhe para Maria, entenda o coração de Nossa Senhora, entre na escola mariana e você encontrará Jesus. Quem está perto de Maria nunca está longe de Jesus. E tem gente que não gosta muito desses textos natalinos porque não se separa o menino da mãe. Isso você virá de sinal: encontrareis a criança com Maria, sua mãe.
Não pense que você vai encontrar a criança sozinha. Ela estará no colo da mãe. E acolhendo o filho, acolhe a mãe. E dê os parabéns para a mãe. Foi ela que gerou. Porque aqui para nós, meus irmãos, e para nós acordarmos, não adianta ficar andando com a Bíblia debaixo do braço, se nós não respeitamos aquela que trouxe Jesus debaixo do ventre. Então é preciso no Natal acolher a criança e saudar a mãe. Por quê? Porque ela foi escolhida como nova Eva. Se a Eva foi a causa do pecado, Maria foi o canal que nos trouxe o Salvador. Se Eva destruiu, Maria reconstruiu. Se Eva afastou o ser humano de Deus, Maria trouxe Deus para perto de nós, Emanuel. E talvez você que esteja aqui na igreja, você que esteja em casa, quem tem assim, fica pensando nas coisas que eu digo, já pensou numa coisa aí. Mas por que do mistério da encarnação? Agora eu entendi, padre, entendi. Deus, ele não abandona o ser humano, ele vem numa criança frágil para assumir a nossa fragilidade, igual a nós em tudo, menos no pecado, mas por quê? Nós temos no catecismo 4 respostas. Depois você pode anotar e leia. Está no parágrafo 457, 458, 459, 460. São 4 parágrafos, as 4 razões que a igreja nos dá por que do Natal. Por que Deus se faz carne? Primeiro motivo, o Verbo se fez carne para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Ele é o Salvador. Foi Ele quem nos amou e enviou no seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Então o Senhor, Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos resgatar. Permita-me ler para você um pensamento de São Gregório de Nissa. Ele vai dizer o seguinte: aqui ele vai falar da necessidade do Natal. O Natal não é algo que poderia ou não acontecer, é algo que tinha que acontecer. E ele explica assim: doente, a nossa natureza precisava ser curada. Caída e decaída, ela precisava ser reerguida. Morta, a nossa natureza precisava ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso nola restituir. Enclausurados nas trevas, olha aí, enclausurados, presos nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nós, natureza humana, para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e infeliz. Olha, São Gregório resume nesse parágrafo toda a espiritualidade do Natal. Nós estávamos caídos e queríamos nos levantar. Estávamos nas trevas e queríamos que alguém nos trouxesse luz. Éramos doentes e queríamos que alguém nos trouxesse saúde. Estávamos perdidos e queríamos que alguém nos encontrasse. E São Gregório vai dizer: olha, tudo isso aconteceu no Natal. O Natal é isso. Então, primeira razão do Natal, a nossa salvação, a nossa reconciliação a Deus. Aqui eu vou lembrar das esposas. Não sei se você já passou por isso. Nós homens temos um problema, entre tantos. Nós não aceitamos que estamos perdidos.
Não sei se você jantou de carro com seu marido, e seu marido está perdido, e ele não aceita que está perdido, ele vai dizer, pode ficar calma que eu sei, peraí. Ele sobe uma rua, ele desce outra, ele passa o mesmo sinal 4 vezes, e a mulher falou, mas não é possível, você está perdido. Eu estou perdido porque está falando na minha cabeça, eu sei onde eu estou. Para ele assumir que perdeu, meu filho, é um custo. A mulher não. A mulher viu que está perdida, ela encosta o carro e pergunta com facilidade. O homem não, ele quer descobrir a saída, ele fica subindo, descendo. É difícil você falar de Jesus, atenção nisso, para alguém que não aceita que está perdido. Entendem isso? É muito difícil você falar de Natal para alguém que acha que está sabendo tudo. E está levando uma vida miserável. Só que o orgulho não deixa descer do pedestal para dizer, eu preciso de Jesus. Não. Pode deixar que eu sei. Eu não estou perdido. Então se ele não está perdido, por que de Jesus? Se ele não está doente, por que o Natal? Se ele não está nas trevas, por que receber a luz de Belém? Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque Deus se faz carne. Parágrafo 458 do Catecismo. O Verbo se faz carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. É interessante, para não falar trágico, como que as pessoas hoje falam de amor. É a galera do bem, é a galera do love. Só que você pega o amor que eles estão falando, não é o amor que veio de Belém, não é o amor que Jesus nos revelou, não é um amor de Deus, é um amor prazeroso do mundo. Então Jesus veio para que nós conhecêssemos o verdadeiro amor, o único amor, o amor que vem do coração de Deus. 1 João 4,9, nisto manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivamos por Ele. A humanidade só vai melhorar quando ela entender o amor de Deus. Não há outro caminho. Para a humanidade vai melhorar com mais segurança, com mais saúde, com mais educação. Isso tudo vai agregar, Há países que estão muito à frente do Brasil, com segurança, assalto zero, atendimento de saúde de primeira qualidade, você não paga um tostão, faculdades para todos, muitos países da Europa são assim, os países nórdicos, muitos são assim. Então, resolveu o problema, então está maravilhoso, vá lá e veja o nível e o grau de suicídio, a porcentagem de deprimidos. Porque, meus irmãos, não adianta, o ser humano vai aprender por bem ou por mal. Não adianta você buscar completude nas coisas finitas. Nós precisamos entender que o verdadeiro amor nós não o possuímos, ele vem de Deus. Porque sem o amor de Deus, o meu e o seu amor não passa de um egoísmo disfarçado. Quem já não escutou a frase, eu matei, mas eu matei por amor? Quem nunca escutou isso aí? Eu atirei mesmo, mas eu atirei por amor. Quer dizer, as pessoas não estão entendendo que amor que é esse? É um amor mundano, um amor humano, e não é um amor divino. Este amor nos é dado por Jesus na gruta de Belém. Terceiro motivo, o Verbo de Deus se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Parágrafo 459, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não estou aqui falando do mundo, estou falando para nós. Mas você conhece pessoas que viram a noite de Natal
e que vivem o dia de hoje como se fosse uma festa, mais uma, para poder beber, para poder ir numa balada, para poder namorar, para poder dormir até mais tarde, para poder ganhar um presentinho. Mas eles não entendem que o Natal é um grito chamando-nos à santidade. Como bom hoje é o pecado, não se tem sentido celebrar o Natal, porque o Natal me chama a ser santo. No livro de Isaías, nós temos aquela visão dos anjos, né? Os anjos descendo e cantando: Santo, Santo, Santo. Esses anjos estão presentes na gruta de Belém. Esses anjos desceram novamente, apontando o menino. Aquela visão extraordinária de Isaías é a nossa visão hoje, não no extraordinário, mas no ordinário de uma criança, ou seja, naquilo que é normal a nós. Não um grande milagre que os nossos olhos não veem, mas que o coração sente. Isso vos servirá de sinal. Você quer um sinal do Natal? Encontrareis uma criança deitada na manjedoura, envolta em faixas. Olha o grito de Deus na simplicidade humana. E por último, o quarto motivo: o Verbo se fez carne para tornar-nos participantes da natureza divina. É aquilo que João Batista dizia: Ele vai vos batizar no Espírito Santo. Ele vai vos batizar no fogo. Então, uma vez batizados, nós nos tornamos filhos de Deus, nós participamos da natureza divina. Então note, só por esses 4 motivos, muitas pessoas de casa nos assistem com o caderno nas mãos para anotar, anote esses parágrafos, ou aquilo que eu disse dos mistérios do Natal. Os motivos do Natal. Por que o Verbo se fez carne? Este Verbo é Jesus. E este mistério do Verbo que se faz carne é o que a igreja dá o nome de encarnação. Tem nada a ver com reencarnação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém está falando aqui de alguém que morreu e está voltando em outro corpo. Isso é espiritismo. Nós estamos falando de Deus que assume a nossa humanidade no útero virginal de Maria. Ele não tem carne, porque Deus é puro espírito. Então ele assume carne no útero de Maria. Por isso, encarnação. O fato do Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Gente, por favor, nós precisamos guardar aquilo que é o depósito da fé. Até pessoas da igreja, eu vou manter só esse comentário, até pessoas da igreja estão perdendo esse horizonte de salvação. Eu já vi discursos: Jesus veio para saber como é ser um ser humano. Jesus veio para compreender os nossos pecados e destruir qualquer fagulha de condenação. Jesus veio para visitar o mundo. Jesus veio para brincar nos campos. E o pessoal acha tão lindo essas linguagens. Não, mas que lindo, maravilhoso, a papagaiada sem fim, do início ao fim. Jesus, ele veio para assumir a realidade humana, a natureza humana, e para salvá-la. Para que Jesus nasceu? Resumindo, para nos salvar. Para nos salvar. Filipenses 2, 5 a 8 vai dizer um pouco disso. Como que nós podemos viver o mistério da encarnação? Tende em vós mesmos os sentimentos de Jesus Cristo. Atenção! Ele tinha a condição divina e não considerou o ser igual a Deus como algo a que se possa apegar, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de servo,
Olhe a criança, assumiu a condição de servo, tornando uma forma humana, e achando em figura de homem, humilhou-se, foi obediente até morte, e morte de cruz. Isso está em Filipenses 2, 5-8. É por isso que eu fico batendo na mesma tecla. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos ver se está furando alguns aí, o coração de alguns aí. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos conhecer a Bíblia. Quem não conhece a Bíblia vai trocá-la por outro livro qualquer. Foi aqui que aconteceu, não, é bem longe. Esse é longe mesmo, mas foi no Brasil. Num curso que fiz há um tempo, eles relataram isso lá. Num retiro espiritual, alguém com um livro, e a capa do livro era um escrito de Santo Tomás. E nos intervalos das pregações, a pessoa ficava lá no jardim lendo alguma leitura espiritual. Todos nós tínhamos que ter. Alguém que tinha esse livro de São Tomás foi no refeitório para o café e esqueceu o livro na janela e foi para o quarto tomar banho. Iam fechar o refeitório, alguém pegou o livro e quando viu, uma capa bonita, solta assim um papel dobrado, São Tomás. Ó, a pessoa está lendo uma leitura importante, São Tomás de Aquino. Só que quando a pessoa folheou o livro e ela abriu a capinha do livro, chupa essa manga, meus irmãos, e durma com esse barulho. O livro era Harry Potter. Agora a minha língua coça, que vocês cairiam duro com a pecinha que fez isso. E fica pregando. Muito triste. Muito triste. O momento de conhecer a profundidade de Cristo, a pessoa põe uma capa para fingir que é, mas não é. Então esta capa de livro, eles colocam em Jesus também. Porque falar é muito fácil. Você decora o que eu estou falando com você, qualquer pessoa que tem inteligência, lê e decora. Mas uma coisa é o mistério do Natal no nível racional. Outra coisa no nível espiritual. É o seu olhar brilhar. É o seu coração bater. É seu espírito exaltar, olhando para um presépio. Aí você entende o mistério do presépio. Jesus não veio para trocar a capa do livro da nossa vida. Ele veio para reescrever conosco a nossa história. Então não queira ser o que você não é. Não queira mostrar para Cristo o que você ainda não é. Permita que Ele reescreva com você a história da sua vida. E aqui eu fiz questão de grifar no Catecismo 463. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Eu já escutei dentro da igreja que Cristo e Buda é a mesma coisa. Se você segue um líder e esse líder te fala de Deus, está valendo. Eu sigo Jesus. Eu não. Eu sigo Buda. Eu sigo Maomé. Eu sigo Allan Kardec. Eu sigo o diabo que me carregue. Não tem problema. Se está bom, se está falando ao coração, se você gosta. Estão entendendo? Eles vão tirando de Cristo o que só Cristo tem. E o que só Cristo tem? A filiação divina. Ele é Deus. O restante ninguém. Foram profetas, homens, fundadores de religiões. Mas o Filho de Deus encarnado é só Jesus. Por isso ele vai dizer: ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta é a nossa verdade. Esta é a nossa crença. E por último, meus irmãos,
É necessário que nesta manhã nós aprofundássemos nisto aqui, porque ficará gravado, e isso será visto, graças a Deus, por milhares de pessoas. Espero que as pessoas entendam o que eu estou aqui passando. Por último, e necessário dizê-lo, como que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo? Padre, Jesus é 50% homem e 50% Deus? Aí dá 100%? Não. Ele é 100% homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. Ele é 100% Deus. Não se mistura e não se separa. É imisturável e inseparável. Jesus é o Cristo. Nós temos que parar. Eu estou me treinando para isso também, de falar de Jesus, e falar de Jesus Cristo. Não é só nome, não. Quando você fala Jesus, você está falando do homem histórico. Quando você fala Cristo, você está falando da realidade de fé. Então a nossa crença é que Jesus é o Cristo. Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Então quando eu digo Jesus Cristo, eu estou vendo nele Deus e o homem. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 464 do Catecismo da Igreja. E permita-me, por último, ler um dos parágrafos do Concílio de Calcedônia no ano 451. Quarto Concílio de Calcedônia. Olha lá no século V, a igreja já tinha resolvido as heresias do século XXI. Só que eu não estou entendendo. Aí eu não estou entendendo. Porque no início da igreja do catolicismo, aqueles que eram da igreja combatiam as heresias e morriam pela verdade. Hoje o povo está ensinando heresia no altar. É todos, padre? Claro que não. Lógico que não. Mas o que eu tenho visto, lido e ouvido é para você ficar de cabelo em pé. Então vamos lá ao ano 451. Aí você vai entender quem é a criança que está na gruta de Belém. Olhando para aquele nenenzinho ali, ó. Quem é aquele bebezinho ali? Quem é aquele nenenzinho com o bracinho erguido? Ah, cuti-cuti, cuti-cuti. É Jesus. Vamos cantar parabéns para Jesus. Vamos pôr um mantinho em Jesus. Vamos pôr uma fralda descardável. Vamos arrumar uma chuquinha para ele brincar. Aí o povo adora noite feliz, né? Dorme em paz e me deixa em paz. Hã? Ele fique bem acordado. Claro, um cântico lindo de Natal. Estou falando um contexto problemático. Quando Jesus dorme no barco, o barco quase afundou. O barco é a igreja. Ai, se Jesus dormir. E como mantê-lo acordado? Sabendo quem ele é. Professando a fé e ensinando os outros a professar. Então vamos lá, o Concílio de Calcedônia. Leio devagar, com isso finalizo. Atenção você de casa. 467, Catecismo da Igreja Católica. Na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade,
o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, menos no pecado, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, gerado para nós, para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é de modo algum suprimida pela união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só hipóstase. Ou seja, quem é a criança de Belém? Aí depois disso tudo você sabe, Emanuel, Deus conosco. Só que agora você entendeu o que significa dizer que aquele neném é o Emanuel. É dizer que Deus nos resgata, que Deus nos busca e que Deus nos ama. Meus irmãos, nós estávamos nas trevas e Jesus vem para iluminar a nossa vida. Nós estávamos perdidos e Jesus vem para nos encontrar. Nós estávamos doentes e Jesus vem para nos curar. Então, receba Jesus não apenas no seu colo, mas no seu coração, na sua vida, na sua casa. Este é o Natal de verdade. É você saber que Deus nos buscou e que Deus te busca. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da humanidade. Ele acredita na obra da criação. Ele acredita na obra do Pai. Quando Deus criou o mundo, Deus olhou e disse: é bom. Ele viu que era bom. E os anjos vão cantar glória a Deus nas alturas, e os homens de boa vontade. Os homens são bons. Você é uma pessoa boa. Não deixe o mundo tirar de você o que Deus plantou. Não deixe o mundo roubar do seu coração o que Deus aí colocou. Este é o espírito do verdadeiro Natal. E se Deus nos deu este grande presente, que é Jesus, nós devemos também presentear-nos. Esse é o motivo da gente dar presente no Natal. Porque o maior presente repousa na gruta de Belém. Nós estamos nos últimos dias do ano, não é? Essa semana fica uma semana assim antes, depois do Natal e antes do Ano Novo. Fica uma semana estranha, a gente não sabe assim o que vai fazer direito. Mas saiba, para nós o Ano Novo começa hoje. Para nós, a paz que as pessoas querem, dia 1º, é nos dada na gruta de Belém. A novidade nos vem com a criança que nasceu. Quem celebrar um bom Natal, terá um bom Ano Novo. Quem buscar em Jesus a paz, terá um ano cheio de paz. Quem reconhecer em Cristo o Deus que nos busca, terá um ano com Cristo, em Cristo, por Ele e nele. Que possamos, meus irmãos, nesta manhã de Natal, entendermos a grandiosidade da encarnação e a simplicidade do neném que dorme na manjedoura. A grandiosidade da encarnação e a simplicidade do neném que dorme na manjedoura. Somente aquele que tem fé e consegue olhar para o alto, abrirá o coração
para receber o Emanuel. Ele está conosco. A Sagrada Família, Jesus, Maria e José, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.